Vamos falar sobre qualidade de vida, né? Sobre você poder ter uma oportunidade de voltar à sua vida social. A gente tem o prazer de receber novamente aqui a Caroline Del Duca Senra, ela que é fonoaudióloga, responsável técnica da Philips Piracicaba. Carol, boa noite, muito bem-vinda novamente. Boa noite a todos, boa noite Maria, boa noite Neto, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Obrigado por você ter vindo aqui, porque daí a gente vai bater um papo agora. Eu estava até falando antes de você chegar aqui, falando um pouquinho da Philips Aparelhos Auditivos, né? Sobre a questão dos exames, sobre ir na clínica, que eu acho que isso é muito interessante para a gente conversar com o público de casa, né? Aliás, eu acho que essa prestação de serviço da Philips ela é essencial, né? Quando a gente percebe o quanto muda a vida, né? E é incrível isso, né, Carol? Quando a gente começa a ter um problema, né, que o problema é não ouvir, não entender, a gente vai se adaptando, e quando a gente dá conta, ou às vezes nem dá conta, né? É um parente, é um familiar que dá conta. A gente está isolado. E é dessa maneira mesmo, né? No seu caso, quando você recebe, né, os pacientes, os clientes da Philips, é dessa maneira. As pessoas chegam lá, tá deixando de ter a sua vida social, né? Exatamente, Neto. Muitas vezes não é a própria pessoa que sente a dificuldade, né? Quem acaba notando essa dificuldade é algum familiar. Sim. Então, essa pessoa ela deixa de conviver, deixa de conversar, passa a se isolar. Aumenta o volume da televisão, deixa de fazer atividades que dão prazer, né, na vida dela. Sim. Então, chega o familiar para a gente e fala assim, olha, meu pai está se isolando, cada vez mais eu tenho que falar e repetir, ele não entende o que é dito. O volume da televisão, a gente passa perto da casa dele e está lá em cima. Olha. Toca a campainha, ele não escuta, liga, cansa de ligar, ele não atende. Né? Eu acho que ele está com problema auditivo. E quando a gente vai fazer o exame, de fato, ele apresenta uma perda auditiva. Outras pessoas, elas já chegam falando assim, olha, eu não estou escutando bem. Né? Eu estou com uma dificuldade, eu estou incomodado, eu estou com vergonha de participar de uma conversa em grupo, porque a pessoa fala uma coisa e eu entendo outra. Eu acabo dando risada e sorrindo, sendo que eu não entendi o que a pessoa está falando. Então é uma situação muito constrangedora. A gente acaba deixando de vivenciar, deixando de estar em momentos de família. Sim. São situações de convívio diário. E é incrível que isso você vai perdendo, né, de uma maneira gradual, né? Quer dizer, você sente a dificuldade, você deixa de já puxar aquele papo, aquela conversa com os vizinhos, porque vai ter que falar alto, eu não vou entender, eu não me sinto bem, pedindo para a pessoa repetir. E aí a pessoa ela demora para buscar ajuda, que eu acho que isso até você como especialista e fonoaudióloga, eu acho que você entende isso. A pessoa demora para tomar uma atitude e buscar a ajuda necessária, né? Então a gente tendo você aqui é muito importante, porque a gente coloca para o público de casa essa possibilidade que é algo natural. O que não é natural é você deixar de ter sua vida social, você deixar de ter o dia a dia, as suas conversas, escutar sua música, conversar com seus netos, conversar com seus amigos. Isso não é natural. Agora, buscar ajuda, sim, é o caminho certo. E assim, a solução, na sua grande maioria, ela é muito simples, né, Carol? E aí eu queria que você falasse, e é algo para a gente explicar para o público de casa. A gente tem as imagens, vou pedir para o clínico colocar o exame que é feito na clínica, né? Para a gente tirar um pouco, desmistificar para a população, que é algo muito simples, né? Explica um pouquinho para nós, por gentileza. Exatamente, Neto. Até os estudos mostram, né, que existe um tempo até a pessoa ela aceitar que ela está com essa dificuldade e procurar uma ajuda. Então, varia aí até 5 anos. A pessoa sofrendo, deixando de comunicar, deixando de escutar, de ter esse estímulo auditivo, até aceitar que precisa de uma ajuda. Então, com relação ao exame, né, o procedimento que a gente faz na clínica, a pessoa ela agenda conosco, a gente vai separar um horário para, com toda a calma, conversar. Né? Vai realizar o exame. Caso a pessoa já tenha o exame de audiometria, a gente vai fazer uma comparação para ver, né? De repente ela fez esse exame há 6 meses, 1 ano. Ele tem uma validade, Carol? A gente fala que a validade do exame seria mais ou menos 1 ano, porque ele pode mudar.
né? Pode mudar um pouquinho o grau dessa perda pode ter evoluído. Então, é importante que esse exame ele seja sempre atualizado, anualmente. A gente recomenda que todo mundo faça um exame auditivo anual, para verificar a audição, para ver como é que está. E principalmente a pessoa que tem a perda auditiva, para a gente acompanhar. Então, a pessoa chega na clínica, a gente vai repetir esse exame, vai fazer essa audiometria. Caso tenha algum problema naquela orelha, a gente vai encaminhar para o especialista também. Então, a gente sempre trabalha de forma conjunta com o médico otorrino, e encaminhando e conversando a respeito dos casos, para sempre buscar a melhor solução. Sendo a indicação de aparelho auditivo, a pessoa ela vai poder experimentar. Então, na clínica, a gente vai fazer todos os testes objetivos, vai ajustar esse aparelho de acordo com a audição, com a necessidade auditiva do cliente. Temos o exame de mapeamento de fala, onde a gente vai verificar, né, para cada som que o indivíduo ele recebe, como está a amplificação dentro daquela orelha. É um exame objetivo, a gente não precisa da ajuda da pessoa. Então, é uma garantia que a gente está entregando o que realmente a pessoa precisa dentro daquele exame, daquela audição. E durante toda essa consulta, a gente sempre vai conversando, vai orientando. É uma consulta que ela é feita sem pressa. Geralmente leva mais ou menos 1h30. Puxa, olha só. Né? É algo que a gente não vivencia em alguns consultórios. Sim, né? Verdade. Então, a gente tem todo esse cuidado para sanar as dúvidas, explicar de uma forma certinha que faça sentido, o porquê que a pessoa está com aquela queixa, né? O porquê que, de repente, eu escuto, mas eu não entendo. Por quê? Olha, vem daqui. Então, a gente explica tudo com calma para a pessoa, para que ela não tenha dúvidas a hora que vai para casa. É uma fala comum, Carol? Quer dizer, olha, eu escuto, mas eu não entendo. Né? É muito comum. A pessoa ela chega e fala assim, eu não sou surdo. Eu escuto, eu só não entendo. Então, dependendo do tipo de perda auditiva, o grau dessa perda pode ser uma perda que está atingindo os sons da fala. Então, ok, a pessoa ela vai escutar barulho. Né? Então, ela escuta um cachorro latindo, ela escuta um barulho de porta, ela escuta uma campainha, bater na panela, né? Mas ela não entende a televisão, ela não entende o companheiro conversando ali num viva voz, né? Numa voz em tom natural, numa conversa coloquial, ela não consegue entender. Porque ela pode ter uma perda ali só na região dos sons da fala. Então, são diversos tipos de perda auditiva e diversas são as queixas. A gente, em consulta, vai entender. Pessoa por pessoa. Cada queixa é individual. Pessoas, né, são seres individuais. A gente conversa com cada um e entende o que cada pessoa está passando para entregar o melhor... A melhor amplificação, o melhor produto, né? Agora, uma coisa muito interessante, eu queria falar das imagens. Se puder abrir para nós... Esse exame que está sendo feito, aí no caso não é o exame, é já o aparelho, né? Mas eu queria que voltasse um pouquinho mostrando o exame. Mudou bastante, né? Carol, eu queria que você falasse para nós, até para quem está em casa entender. Essa já é a consulta, essa conversa com você, e você falou 1 hora, mais de 1 hora, até 1h20. E aí é o momento justamente aí do exame sendo feito. Isso mudou completamente, né? Carol, fala um pouquinho para nós sobre isso, porque às vezes a pessoa está em casa, isso vocês estão vendo aí, gente, já é o exame. Às vezes a pessoa está em casa, como que esse exame? Tem que fazer alguma coisa? Eu vou ter que, às vezes até pensa que tem que ter uma medicação para fazer, não é nada disso, né? Explique para nós, por favor. Exatamente, Neto, nada disso. Durante essas filmagens, a gente simulou, a gente fez uma consulta real, né? Então, foi gravado durante uma consulta, onde a gente conversou sobre a perda auditiva. O exame de audiometria, ele é um exame indolor, então não dói, não é preciso nenhum preparo e ele é muito rápido. A nossa clínica, ela conta com uma sala acústica, então não há necessidade da pessoa entrar dentro de uma cabine. Então, tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Por exemplo, tem cadeira de rodas, ou fazem uso de uma bengala, ou mesmo algum problema de joelho que dificulta a locomoção, né? Às vezes até uma fobia, né? De estar num lugar fechado, Muita gente tem fobia e acaba deixando de fazer o exame porque vai entrar dentro da cabine e vai ficar ali trancafiado. Né? Então, a nossa clínica ela tem toda a acessibilidade, além da sala acústica. Então, a gente faz o exame dentro da própria sala. Então, é muito tranquilo, é rápido, é um exame indolor, nada invasivo, e é a partir dele que a gente vai ver o grau da perda auditiva da pessoa. Perfeito.
Tem participação, nós estamos ao vivo e você pode participar conosco. 991411048, pode fazer sua pergunta. Philips Aparelhos Auditivos, hoje aqui no programa, conversando com a Carol, fonoaudióloga, conversando com você de casa, tirando suas dúvidas. Pois não, Maria? Tem sim, Neto. Olha só, falando dessa questão, né, da social, Carol, o Leandro também está levantando uma questão aqui Leandro, muito importante. Olha só, a falta de audição é muito prejudicial e perigoso, principalmente na questão de golpes. Sim. Muitas vezes a pessoa não ouve direito e aí não entende a mensagem e pode cair sim em golpes. é verdade, né? Tem toda a razão, né, Carol? Pode sim, pode cair em golpes, não só golpes, mas a audição ela é extremamente importante para a nossa vida diária. Por exemplo, a pessoa ela vai atravessar a rua, é importante que ela escute, Sim, é importante que ela sim. veja se tem um carro, a questão da atenção. Ah, aconteceu um problema, minha geladeira tá pifando, eu preciso escutar também. Então, a gente negligencia um pouco a questão auditiva. Ela é importante para o nosso convívio em geral. Você falou, tem pessoas que dirigem, né? E tem habilidade, tem a capacidade para dirigir, mas daí com a perda auditiva é um risco que ela está colocando, ela e terceiros, né? É sim, e hoje em dia até, né, as pessoas que elas apresentam uma dificuldade auditiva ao renovar a carta, vem sido exigido, né, o uso do aparelho auditivo para corrigir justamente para a segurança da pessoa e para a segurança das outras pessoas que se encontram ali no trânsito. Queria que você falasse para nós agora quais são os tipos de perda auditiva que a gente tem para quem está em casa compreender, né? Que a gente fala, é genético, é uma doença. Se eu estou com um problema de um lado, eu vou ter também do outro lado. Como é que funciona tudo isso? Existem várias causas para perda auditiva. Então, existem tanto as causas genéticas, né, como as herdadas. Então, existe a perda auditiva, que ela pode ser decorrente de uma infecção de ouvido. Existe a perda auditiva, que ela pode ser decorrente de um trauma. Né? A pessoa teve um acidente, bateu a cabeça. Existem várias doenças que também levam à perda auditiva, como sarampo, né, meningite, levam a uma perda auditiva. Existe a perda auditiva também, que ela é induzida pelo barulho, né? Então, a pessoa ela é exposta a ruído por longos anos ou barulho muito alto, ela vai desenvolver uma perda auditiva. Também a que é decorrente da idade. Então, o envelhecimento ele é natural para o ser humano. Todas as pessoas... Né? O ser humano ele envelhece como todo. Então, nosso cabelo muda, nossa pele muda, a nossa visão muda, a nossa locomoção muda. Então, a audição também é um desgaste natural do nosso corpo. Então, existe a perda auditiva também devido à idade. E também existem aquelas crianças que nascem surdas. Então, a perda auditiva ela não é exclusiva de uma pessoa de certa idade. Não existe isso. Em qualquer fase da nossa vida, a gente pode apresentar uma perda auditiva e ela é facilmente corrigida e uma das formas, né, de correção seria o uso do aparelho auditivo. Tudo bem, estamos ao vivo, 991411048. Mais perguntas chegando, pois não, Mar? Tem sim, a Márcia também está chegando aqui, né, Márcia? Obrigada pela companhia. Carol, ela quer saber como eu sei se preciso de um aparelho auditivo. Boa noite, Márcia. Inicialmente, a gente sempre indica que a pessoa ela passe por avaliação. Ela pode procurar um médico otorrinolaringologista para que faça a inspeção dessa orelha e indique, né, o exame de audiometria. Sim. A partir do exame de audiometria, que é o padrão ouro, né, para diagnóstico auditivo em adultos e mesmo em crianças a partir de uma certa idade, a gente já vai notar se a pessoa ela tem ou não uma perda de audição. Tendo essa perda de audição e tendo a indicação do uso do aparelho, o que seria? Essa perda auditiva ela não é decorrente de uma infecção, de uma doença de ouvido, que vai ser feito um outro tipo de tratamento. Perfeito. Não é uma indicação cirúrgica. Quem faz toda essa indicação seria o médico otorrino, né? É a indicação dele, é aparelho auditivo, a gente vai lá e vai entrar com a prótese para corrigir a audição. Agora, é interessante falar sobre isso também, que a prótese... Você está usando hoje também? Tô também. E eu não percebi. Tem que perguntar, porque não dá para ver. Tem que perguntar. A adaptação ela é muito boa pela tecnologia e inovação da Philips, né? Que diminuiu muito o tamanho dele, né? Ele é muito pequenininho, não incomoda.
Eu tive a oportunidade, você até trouxe, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ele é muito, apesar de ser uma tecnologia muito avançada, né, mas ele é bem pequeno, fácil de manusear e praticamente não percebe que está usando, né? Quer dizer, não incomoda, né? Isso é muito legal porque a tecnologia ajudando também esse lado, né, Carol? Exatamente. A Philips, ela é líder mundial em inovação e tecnologia. Se não a maior empresa hoje de aparelhos auditivos, maior fabricante e detentora de uma grande tecnologia. Essa tecnologia ela vem para ajudar o usuário. Então, por meio de muitos estudos em desenvolvimento, foram feitos aparelhos em miniatura. Essa palavra é difícil, em miniatura. Então, eles perderam tamanho, mas eles ganharam eficiência. Então, os aparelhos hoje, eles são aparelhos que eles têm uma tecnologia automática, eles têm inteligência artificial. Então, durante o desenvolvimento desse aparelho auditivo e dos algoritmos, né, que são os processamentos sonoros, né, que ocorrem ali dentro do aparelho auditivo, o aparelho ele é treinado em diversos ambientes sonoros para que ele responda de acordo com o ambiente que o usuário está. Então, ele é automático, ele mesmo vê quando tem voz, quando tem barulho, e vai fazendo os ajustes para melhorar e entregar um som cada vez mais limpo para aquela pessoa. Então, era comum antigamente a gente escutar as pessoas falando assim, o aparelho ele incomoda, ele é ruidoso, o som não é legal, é robótico. Hoje em dia, não. Ele é muito perto de um som natural, justamente por essa tecnologia que é ancorada, né? Que é desenvolvida justamente para entregar para o usuário a melhor escuta sonora, a melhor audição. Quer dizer, a questão não é amplificar, que era o conceito lá atrás. Hoje a Philips, ela traz um aparelho que ela vai trabalhar naturalmente o som que tem que ser captado pelo ouvido. Exatamente. É isso, né? É quase um filtro, na verdade. Sim, a gente acha que é simplesmente ir lá e aumentar o som e não é. Né? Daí a necessidade de ter uma pessoa especialista, de ter um aparelho de qualidade. Ele não é um amplificador sonoro. Um amplificador sonoro, ele aumenta tudo. O aparelho não. E aí ele vai até prejudicar a pessoa fica atormentada, né? Exatamente. Ele prejudica a audição residual. Olha. Então, um amplificador sonoro que não tenha uma validação, que não seja um aparelho de uso médico igual o nosso ele vai prejudicar a audição dessa pessoa. Por quê? Porque ele não tem ajustes. O aparelho ele é ajustado exatamente na audição da pessoa, para que ele estimule a audição e ele preserve o que a pessoa tem. Então, fazendo uso do aparelho, geralmente essa perda auditiva ela estaciona. Quando piora muito pouco, porque a gente está estimulando a audição. Perfeito. O aparelho ele tem um ajuste certinho, né? Então, nunca a audição de uma pessoa vai ser igual da outra. Correto. A gente é tudo individual. Por isso que a gente faz de uma forma personalizada, faz com tempo, sem pressa, para que isso fique perfeito para o que a pessoa realmente precisa. E o acompanhamento também, acho que é legal você falar sobre isso. Quer dizer, se você tem um aparelho que ele é praticamente personalizado à pessoa, né? A Philips traz uma tecnologia que vai personalizar para a pessoa que vai usar o aparelho. Com isso, você já tem a certeza que ele não vai incomodar. Ele é personalizado, ele vai sanar esse problema e até melhorar, como a Carol falou. Diante disso, tem que ter um acompanhamento pela fonoaudióloga, pela equipe da Philips, né? Porque tem a melhora, tem a regulagem, e isso vocês mantêm também, né? Exatamente. Esse acompanhamento ele é vitalício. Legal. Por quê? Porque ao longo da vida da pessoa, muitas coisas podem acontecer, as necessidades acabam mudando. E também é uma forma que a gente mantém esse contato para que faça a inspeção do aparelho. Então, a gente marca sempre os retornos periódicos para fazer limpeza, para inspecionar. Né? Então, acompanhar essa pessoa sempre de perto é importante. O aparelho ele não é um objeto que a gente compra. Eu brinco com os nossos clientes, eu falo assim, aqui não é uma loja de shopping. A gente não sai e acorda falando, olha, nossa, que vontade de comprar um aparelho. Não. É uma necessidade. Então, existe uma seriedade no nosso trabalho e não só de vender, a gente quer cuidar da pessoa. Entender qual é a necessidade, se essa necessidade ela se mantém, se ela mudou. Sempre estar em conjunto a fim de entregar o melhor para essa pessoa ao longo da vida dela. Então, a gente tem
os retornos sistemáticos, né, Sim. periódicos, já pré-agendados. Mesmo se for fora desse período que a gente agenda, a pessoa precisar, ela vai entrar em contato Tá à e vai ter toda a disposição. nossa assistência. Né? Então, acho que isso é muito importante. Ela nunca vai ficar desassistida. Não é algo que ela vai comprar e daqui a pouco ela vai não saber a quem recorrer. Né? Essa é a vantagem também de ter uma marca premium e líder de mercado. Né? Todo mundo sabe onde é a Philips. Qual é a Philips, a grandeza do nome, porque é uma empresa muito séria, principalmente no ramo da saúde, né? Sim. Ela é realmente detentora de tecnologia, desenvolvedora. Para a saúde. Então, é São uma vários empresa que se equipamentos, preocupa né? com o ser humano. E são vários equipamentos, sabe disso que a Philips está ali presente, né, em grandes hospitais, né? A Philips faz presente. E, obviamente, aí o aparelho, olha só. Obviamente, com um aparelho tecnológico, está ali na mão da Maria. Olha o tamanho que é, gente. Dá uma Eu olhada. trouxe os legal. aparelhinhos ali, né? Aham. Trouxe os 2 tipos de carregadores. Então, tem o carregadorzinho... A caixinha já é o carregador, é isso? Isso. Olha lá que Esse legal. pretinho, ele é o carregador que a Maria está mostrando, Tá. né? Esse é um carregador de mesa, então ele é um carregador super simples, de fácil manuseio, de fácil encaixe, Quanto né? tempo a média da bateria? Pra gente A entender? bateria dele dura 24 horas. ótimo, Então, ótimo. eu brinco que a pessoa não fica na mão. Sim. A gente recomenda que carregue à noite. Perfeito. Né? Vai dormir, deixa lá no dormir, carregador. carregando. Acordou, tira, coloca na orelha. Aham. É só isso. Não tem nenhuma dificuldade, não precisa ficar manipulando, não tem que ficar abrindo e fechando ou trocando baterias. É muito simples. Esse outro carregador que a Maria está mostrando agora, Sim. ele é o carregador portátil. Então, além de carregar, a pessoa ela pode levar para onde ela for, porque ele também é uma power bank. Perfeito. Ele conta com 3 cargas internas, então, de repente, eu vou viajar, vou passar um final de semana fora. Esqueci o cabo, não tem grande problema, porque ele guarda 3 cargas ali dentro dele. Então, existem os Excelente. 2 modelos de carregadores e são super simples, super práticos, leves e de fácil manuseio. Acho que isso é o principal, né? A gente tem que facilitar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar que tem uma promoção que a Carol está trazendo para nós aqui, falando dos aparelhos, né? Falando de toda o know-how da Philips. E eu queria perguntar para você, quem nos assiste agora, de repente, eu quero lá conversar com a Carol, ou eu já uso um aparelho, ou de repente fui recomendado para usar o aparelho. Tem como fazer uma adaptação, vou chamar de adaptação, mas tem outro nome, um test drive, tem como fazer? Tem sim, a gente chama de experiência domiciliar. Ótimo, perfeito. Então a pessoa ela pode ficar uns dias com o aparelho, a gente faz, né, toda a adaptação, toda a orientação, a pessoa ela vai para casa com o aparelho, pode ficar ali alguns dias, a gente deixa em média 4, 7 dias bom, o aparelho, que bom. para a pessoa ela experimentar no dia a dia dela. Né? A gente não chama de teste, porque teste é a profissional quem faz. Então a gente faz os testes para garantir a audibilidade. O que a pessoa ela faz em casa é uma experiência. Legal, Porque ela vai legal. vivenciar. Então ela vai escutar televisão, ela vai conversar, ela vai participar, Toda a ela rotina vai dela, né? ver a rotina dela, ver o quanto é simples colocar, tirar, limpar, carregar. É isso, é fazer essa experiência no dia a dia dela. Ela pode sim, ela segue com o aparelho, não tem custo essa experiência. Acho que isso é super importante a gente frisar. Sim, excelente. Né? Então, excelente. mesmo a nossa consulta a gente não cobra. Isso também é super importante, legal, porque que legal. é para realmente incentivar com que as pessoas elas possam, né, ter essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade da gente poder experimentar, vivenciar antes de uma decisão. Então, a experiência não tem custo. Não tem custo. E passando com você essa conversa também, não tem custo também. Não tem custo. Ótimo. Todo esse atendimento, essa orientação, realizar o teste auditivo, a gente não vai cobrar por isso, né? E aí a pessoa segue para casa, experimenta, gostou, aí a gente vai partir para a negociação e aí realmente, né? Como a venda de qualquer outra coisa que a gente vai comprar uma caneta, existe um custo. Sim. O aparelho tem o custo dele também, né? Então a pessoa vai fazer a compra do aparelho auditivo. A gente está com a promoção de Natal, isso também Sim. é legal da gente comentar. Então é uma oportunidade de adquirir. Tem
bons descontos, né? Os descontos eles variam de acordo com a tecnologia. Então, é uma oportunidade da pessoa adquirir o aparelho auditivo. Existe parcelamento. Sim, né? É bom frisar, né? Vocês fazem direto pela clínica em 21 vezes, né? A gente parcela em 21 vezes sem juros, sem acréscimo. Né? E também temos o convênio com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil retornou. O Banco do Brasil tem uma linha de crédito para produto médico. O aparelho ele entra nessa linha de crédito. Os juros do Banco do Brasil é baixíssimo, é 0,48% ao mês, menor que o rendimento da poupança. E a pessoa ela pode parcelar em até 60%. Então ficam parcelas bem suaves, facilitando assim que a pessoa ela adquira o aparelho auditivo. Perfeito, perfeito. Que bom. Tá bom. Quanta notícia boa, quanta informação excelente para todos nós. Eu vou pedir então a você que nos assiste, né, que acompanhou a entrevista, com a participação com a Carol, que você ligue lá. Pode ligar direto já marcando, né? Como a Carol falou, eu quero frisar aqui, não vai ter custo para você ir lá conversar com a Carol, passar com o exame ali com ela, bater esse papo com você, não vai ter custo, tá bom? Você tem que ligar lá. Fala que assistiu no programa Piracicaba agora, olha, eu vi lá a fonoaudióloga, a Carol, lá com o Neto, conversando com a Maria, e eu quero passar, eu quero conhecer a clínica, quero fazer o teste, quero ver se está tudo ok, se eu preciso, qual é o grau, tudo isso é a Philips Aparelhos Auditivos que está aqui dizendo para você. É o seu momento, você não precisa mais passar esse apuro de não estar ouvindo, escutando. A Philips está aqui para te ajudar. Então entre em contato, 3377-6941, 3377-6941, pois não. Exatamente, Neto. A pessoa ela está com dúvida. Eu acho que eu não estou escutando bem. Agenda com a gente vai conversar, a gente vai te atender, a gente vai ver o que está acontecendo. Se for o caso, se for a necessidade do aparelho auditivo, a gente segue. Então, não fica com a dúvida, com a pulga atrás da orelha. E não deixe também a oportunidade passar. Né? Época de promoção é a melhor época do ano, a gente consegue bons descontos, é uma oportunidade da aquisição do aparelho. E por que não, né? Agora final do ano, Natal, ficar em família, conseguir conversar, né? Vivenciar, estar ali com a nossa família, passar as festas aí com alegria, com... Merece, né? Alegria de viver, Alegria de viver. Todos merecem, né? Muito bom, muito bom. Excelente, Carol. 3377-6941, pode ligar. É o contato da Philips Aparelhos Auditivos. Marque um horário, vá conhecer a clínica, vá conversar com a Carol. A Carol vai estar lá, você vai encontrar com ela, tá bom? 3377-6941. Carol, agradeço sua participação aqui. Em breve estaremos de volta, né? Sim. A gente bater esse papo aí, trazer orientação para a população. Antes de acabar, eu quero mandar um beijo, que eu prometi para o senhor Nelson, que foi hoje na clínica. Ele assiste o seu programa todo dia. E hoje ele foi na clínica, eu prometi que eu mandaria um beijo para ele. Ah, que bom! Ô, seu Nelson, obrigado pelo carinho, viu? Adorou a clínica, certeza, né? Ele vai logo ele escreve para nós. Ah, sim, logo ele escreve para nós. Obrigado. Agradeço a oportunidade, gente. É uma oportunidade de estar aqui falando com todo mundo, sanando as dúvidas. A gente às vezes não comenta tanto sobre a audição, da importância da audição, de se ouvir, né? E eu acho que é uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com o telespectador de casa. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Philips Aparelhos Auditivos.